expressar a nossa profunda gratidão a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, por esta oportunidade que nos deu para servir a sua Igreja a nível do Conselho Nacional. Pois a Ele é dado toda a honra, glória para todo sempre. Amém. Em seguida, gostaríamos de aproveitar este momento solene, em nome dos meus colegas e em meu nome próprio, endereçar as nossas felicitações aos membros da mesa da Assembleia da Igreja Evangélica de Guiné-Bissau, na pessoa do seu presidente, Reverendo Pastor Dionísio Rodrigues, pelo trabalho árduo que fez para que esse evento se torne uma realidade. Aos membros dos conselhos regionais e provinciais, à Missão REC Internacional, à delegação da Aliança Evangélica de Guiné-Bissau, aos ilustres convidados das outras denominações e organizações para igrejas presentes, aos amados companheiros pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e diaconisas, missionários e missionárias aqui reunidos, aos membros das diferentes igrejas locais, famílias e amigos aqui presentes. E sem esquecer dos órgãos de comunicação social, que hoje testemunha mais uma vez a cerimônia de impulsamento do Conselho Fiscal e do Conselho Nacional da Igreja Evangélica de Guiné-Bissau. As nossas saudações para esses. Amados irmãos em Cristo, minhas senhoras e meus senhores, este ato que hoje presenciamos espelha para nós a nobreza e privilégio e a oportunidade exclusiva que o Senhor Deus nos concedeu para servir a seu povo durante os 4 anos. Traz ainda em nossas memórias a tamanha responsabilidade do levante que pesa sobre os nossos ombros, cientes dos problemas sociais e espirituais que a Igreja Evangélica de Guiné-Bissau enfrenta. Iremos, Sua Excelência, Presidente da Mesa da Assembleia, redobrar o nosso esforço em oração e ser guardiões intransigentes no que diz respeito ao cumprimento integral das normas que regem a Igreja Evangélica no seu todo. Primeiro, a Bíblia como a regra da nossa fé e prática, e em segundo, o Estatuto e o regulamento interno da Igreja. Também solicitar às igrejas locais núcleos e pontos de pregação que pertencem à nossa denominação e os seus respectivos obreiros, o cumprimento das mesmas e serem vigilantes no que concerne à proliferação das falsas doutrinas, em particular o sincretismo que procura a cada dia o seu assento permanente nas nossas igrejas. Sua Excelência, amados irmãos em Cristo, prometemos respeitar o nosso vínculo de relações com os outros órgãos que compõem a estrutura administrativa da nossa igreja, a saber, a mesa de assembleia, conselho fiscal e aos demais conselhos regionais. Do outro lado, prometemos ser honestos, sinceros e transparentes na gestão de recursos da igreja, móveis, imóveis e, em particular, as finanças. Remeter relatórios de atividades e financeiro, conforme está plasmado no regulamento interno da igreja, aos órgãos do Conselho Fiscal, da Mesa de Assembleia e aos demais conselhos regionais, que, por sua vez, emitirão esses mesmos para as igrejas fiéis no pagamento dos dízimos. Sua Excelência, senhoras e senhores, reconhecendo a nossa debilidade e limitações, porém a nossa dependência e o exercício da nossa fé em Deus Todo-Poderoso, cremos que irá conduzir-nos às conquistas gloriosas, porque nele somos mais que vencedores e podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Baseados nessa fé em Deus, resta-nos agora a identificação de potenciais e recursos adquiridos para o cumprimento dessa nobre missão que fomos confiados. Por isso, a nossa direção será uma liderança inclusiva e aberta para permitir a participação de todos os que almejam o progresso da Igreja no meio do mundo turbulento. Não obstante, ao considerarmos os acontecimentos dos últimos tempos, que testemunhamos nos nossos órgãos de comunicação social, nomeadamente rádios e televisões, são indícios de que é inadiável o cumprimento da ordem que Jesus Cristo deu aos seus discípulos. E, portanto,
fazei discípulos de todas as nações. Nessa ótica, gostaríamos de apelar à reunião de todas as igrejas evangélicas guineenses e afirmar que é urgente a expansão do Evangelho do Reino de Deus no país e além de fronteiras. Por isso, a nossa honrosa missão, como membros do Conselho Nacional, é lutar por uma coesão ainda mais forte entre as igrejas nacionais, organizações para igrejas, e apelamos às congregações da Igreja Evangélica de Guiné-Bissau em missão que assistam financeiramente às do interior e também com os materiais evangelísticos necessários para o discipulamento que facilitarão o cumprimento convincente da grande comissão deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo aos seus seguidores, entre os quais fazemos parte. O nosso apelo estende-se ainda às igrejas evangélicas estrangeiras e às missões que se encontram no país. É imperiosa a conjugação de recursos humanos e financeiros no cumprimento integral da distinta missão acima referida. Sua Excelência, nesta conjuntura, pretendemos usar a nossa influência estatutária para estreitar o nosso relacionamento e solicitar a associação de todos aqueles que não são contra nós, os evangélicos, no desenvolvimento socio-espiritual da Igreja Evangélica, a começar com a Missão WEC Internacional, como fundadora da Igreja da Guiné-Bissau, a nossa poderosa coletora da Juventude Evangélica, as nossas gloriosas mulheres, Liga das Mulheres da Igreja Evangélica de Guiné-Bissau, Bilim Mara, a Associação de Missões para a Divulgação do Evangelho, a MID, GPU, o Grupo Bíblico Universitário da Guiné-Bissau, a Glória Internacional, as Mulheres Fervorosas na Evangelização, Instituto de Tradução e Alfabetização, IDA, Aliança para a Evangelização das Crianças, Movimento de Grande Comissão e quadros evangélicos espalhados por toda a parte da Guiné e entre muitas outras missões sediadas no país. Hoje, a Igreja Evangélica, mais do que nunca, precisa fazer o bom uso dos seus recursos humanos e financeiros que estão à sua disposição para a divulgação do Evangelho na Guiné-Bissau e além fronteiras. Entretanto, gostaríamos de implorar aos nossos parceiros por um apoio excepcional na aquisição de uma rádio emissora que facilitará a emissão dos programas evangelísticos e educativos para todo o território nacional. Sua Excelência, senhoras e senhores, apostamos também na formação dos obreiros qualificados diante de Deus, que não têm de que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. No entanto, vamos, com a ajuda de Deus, a nível interno e externo, enviar esforços para que as nossas instituições teológicas ganhem proporções acadêmicas excelentes na formação dos obreiros, a saber, Instituto Bíblico de Tchumbé e Seminário Teológico de Bissau. Além do mais, ao observarmos a situação sociopolítica do nosso país, a corrupção e índice elevado do analfabetismo que tanto caracteriza a sociedade guineense, jamais podemos esperar. É a hora para a Igreja Evangélica de Guiné-Bissau cumprir integralmente a sua missão. Envolver a educação através dos programas educacionais que visam incutir na mente das crianças um nível elevado da moralidade, tal como elaborar programas educacionais competitivos com os outros países do mundo, em particular os da nossa sub-região. Para transformar esse sonho em realidade, Sua Excelência, Presidente, e aos demais presentes, é necessário que a Igreja Evangélica de Guiné-Bissau encare seriamente esse desafio e envolva a construção de escolas evangélicas de qualidade em termos físicos e pedagógicos em todos os quadrantes da Guiné-Bissau, especialmente em Bissau, para assim contribuir na redução do analfabetismo, se não a sua erradicação no nosso país. De igual modo, a Igreja Evangélica da Guiné-Bissau continuará a ser parceiro do Estado na área de saúde para colmatar as necessidades medicinais, minimizando desta forma o sofrimento do povo. Em suma, ao considerarmos o nosso discurso, queremos deixar claro que não limitamos os nossos sonhos somente nas áreas acima referidas, todavia, temos Deus como orientador dos nossos projetos e visões. Estaremos sempre à sua dependência nesta missão de servir a sua Igreja. Sua Excelência, senhoras e senhores, essa nossa dependência a Deus
demonstra que somos homens limitados em tudo, pelo que não podíamos encerrar o nosso discurso sem solicitar a todos que intercedam perante Deus por nós no recurso da nossa missão de liderar a Igreja Evangélica guineense. Esperamos, portanto, o apoio de todos os pastores e aos demais membros da Igreja Evangélica de Guiné-Bissau em orações e a boa colaboração de sempre que têm demonstrado aos nossos predecessores no desenvolvimento das suas obrigações a que foram incumbidos. Que Deus abençoe ricamente a todos presentes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem-aja a todos.